Olá, amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o André BK, querendo informar para vocês, para quem não tem nenhum conhecimento sobre o xadrez. Então vamos lá falar rapidamente para vocês. Vamos falar sobre o jogo de xadrez e as suas regras, né? Regras básicas. O xadrez é como futebol, tá? Primeiro você vai aprender as regras, depois você vai aprender a desenvolver as suas práticas, o seu conhecimento, as suas habilidades, usando sempre as regras como ponto de apoio para todas as ações. Então vamos lá. Xadrez é um jogo jogado por duas pessoas sobre um tabuleiro. Este jogo tem por objetivo tomar o rei. No xadrez, o jogo ele é sequencial. O que seria? Por exemplo, o jogo começa pelo jogador que usa as peças brancas, começando o seu movimento. E logo em seguida, o jogador das pretas vai promover também o seu movimento. Então, na sequência, uma vez de cada um. No xadrez, o objetivo principal, fundamental, universal do jogo é matar o rei. Você tem que eliminar o rei adversário. No xadrez, quando você toma uma peça do adversário, você fica no lugar da peça adversária. Por exemplo, você colocou o seu peão nessa posição, o adversário coloca a posição. No caso dos peões, eles só podem tomar as peças na diagonal, tá? Então o peão toma a peça na diagonal. Se fosse de outra forma, o peão também poderia tomar a peça do adversário e ficar no lugar dela. E a peça do adversário fica fora do jogo. Então, aproveitando o ensejo, os peões só tomam as peças, capturam as peças adversárias na diagonal, por exemplo. Nesse caso, você pode tomar o peão adversário aqui, ou se o peão do adversário estivesse aqui, você também poderia tomá-lo aqui, tá? Então, o peão vai se movimentar sempre para frente, e ele só pode se deslocar na diagonal quando ele captura a peça do adversário, tá? Então lembre-se disso. O peão, ele sempre vai caminhar para frente no tabuleiro, e o peão só vai mudar de direção quando ele tomar uma peça adversária na diagonal. O peão, ele é uma peça que vale um ponto. Porém, o peão, se ele atravessar todo o tabuleiro, ele pode se transformar em outra peça. É chamada promoção do peão. O peão, quando atinge durante o jogo, lógico, né? A casa final do adversário, né? Se você está jogando para as pretas, seria aquela posição lá. Chegando lá, ele pode se transformar numa dama, num cavalo, ou numa torre, ou num bispo. Só não pode se transformar no rei. Mas você pode optar por essas 4 peças quando o seu peão for promovido, quando o peão chegar do outro lado. Na verdade, muitas partidas de xadrez são decididas assim. Quando você consegue promover um peão, você multiplica a sua força de ataque, tá? Então, vamos aos detalhes aqui. As peças do xadrez, elas possuem os seus valores individuais. Então, esses valores não são absolutos, são valores relativos, onde você não pode entender que esses valores de peças possam significar uma questão de empate, quem tem mais peças. Esse não é aceito. O empate é um empate e a derrota é a derrota e a vitória é a vitória. Bom, vamos lá. Peão. O peão vale um ponto. Peão manda uma casa de cada vez, podendo andar 2 casas no movimento inicial, tá bom? Então, o primeiro movimento do peão pode ser 2 casas, depois ele anda de 1 em 1. Peão, 1 ponto. Lembre-se disso. Depois nós temos o bispo. O bispo é a peça que fica do lado do rei, do lado da dama, tá? Então, o bispo, ele anda apenas nas diagonais. Por exemplo, anda na diagonal preta, você sempre vai ter um bispo que anda na diagonal preta e um bispo que anda na diagonal branca, tá? É impossível você ter 2 bispos da mesma cor jogando na mesma cor de casa. Então, um bispo sempre vai defender as diagonais pretas, tá?
e o outro bispo defendendo as diagonais branca. Tá? Então, apenas complementando aqui o exemplo, vamos supor que esse meu bispo quisesse tomar essa casa aqui, ele tomaria, porque ele tomou a peça na diagonal. E o bispo adversário, na casa branca, tomaria o seu bispo, tá? Então, o bispo anda nas diagonais, um na casa preta e um na casa branca. Temos a torre. A torre é como se fosse um tratorzinho, tá? A torre se desloca na horizontal, ou melhor, na horizontal ou na vertical. A torre, como todas as outras peças do xadrez, elas não podem passar por cima das outras peças, exceto pelo cavalo. O cavalo é a única peça que é dotado de uma capacidade incomum, única, singular, de poder saltar sobre as peças adversárias. Porém, o cavalo, ele não salta linearmente, né? O cavalo ele não faz o salto linear, que seria isso. O cavalo caminha em L. Da onde o cavalo sai para onde ele chega deve formar um L de 3 casas a mais. Então, se o meu cavalo está nessa posição, ele pode vir para cá ou ele pode vir para cá. Então lembre-se disso, o cavalo é a única peça que pode saltar as peças adversárias, as suas, e ao mesmo tempo ele descreve uma trajetória em formato de L. Vamos colocar o meu cavalo aqui no meio e vamos ver onde o meu cavalo pode alcançar. Eu vou mostrar para vocês, com peões negros, onde o cavalo pode alcançar se ele estiver no meio do tabuleiro. Esses 8 peões pretos correspondem às posições prováveis do primeiro movimento desse cavalo branco. Então notem que aqui você tem um L, que eu chamo de L longo, ele anda 2 casas e vira à direita ou à esquerda. Temos um L aqui, quando ele anda em L para a esquerda da direção do cavalo ou à direita. Aqui você tem o cavalo também fazendo um L, aqui outro L, aqui um L longo, e o cavalo funciona dessa forma. Então você tem 8 posições que o cavalo pode atingir. Consiga visualizar aqui vários L's, ó. Um L aqui, um L aqui, um L aqui, um L aqui, um L aqui. Então o cavalo ele funciona dessa forma. Aqui você tem um L longo, ele anda 2 casas para onde ele está apontado e vira para a esquerda ou para a direita. E o L curto, assim que o cavalo sai, ele vira para a direita ou para a esquerda, tá? Então o cavalo pode atingir 8 casas ao mesmo tempo. São as possibilidades dele. Durante o jogo, é importantíssimo que você conheça o caminho que o cavalo adversário pode traçar, porque vai definir toda a estratégia de ataque dele. Vamos lá, voltando as peças no lugar. Então, rapidamente, você já entendeu como cada peça anda. A rainha é a peça mais importante, dizem que ela vale 40 pontos. Ela pode caminhar em qualquer direção, não pode pular por cima das peças, mas ela pode deslocar na vertical, na horizontal e nas diagonais. Na verdade, a rainha tem as potencialidades operacionais de um bispo e de uma torre. O rei é a peça mais importante do jogo, que quando ele é capturado, você perde o jogo. O rei ele só pode andar uma casa de cada vez, em qualquer direção. Tá? O rei pode andar para cá, pode andar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então o rei é uma peça de múltiplos movimentos, porém de alcance limitado. Para as crianças que gostam de imaginar algumas coisas, né, podemos dizer que o jogo de xadrez é como se fosse uma batalha medieval de um pequeno exército. Então você tem os peões, que são soldados, a infantaria. Você tem as torres, que são aquelas máquinas de guerra com rodinha, né? São lentas, mas caminham em direções horizontal e vertical. Você tem os cavalos, que podemos chamar que é a cavalaria, né? Rápida. E temos o bispo, que seria a parte clerical, que trabalha nos corredores do poder, nas diagonais. Temos a rainha, que na verdade nós chamamos de dama, para que não haja uma confusão com a nomenclatura numérica aqui da posição das peças, então chamamos ela de dama, mas ela na verdade é a rainha. Temos o rei e temos 8 peças diferenciadas na primeira posição e 8 peças iguais, que são os peões na segunda posição. O tabuleiro é formado por 64 casas e o jogo de xadrez deve começar sempre
você posicionando as suas peças de forma que o quadrado preto fique à sua esquerda. O quadrado preto ficando na sua esquerda, você sempre terá a rainha no centro, com o rei do seu lado direito. Então é importante observar isso. A rainha branca deve estar sempre na casa branca. E a rainha preta na casa preta, aqui nesse caso na casa verde, tá? O tabuleiro verde e branco, ele é mais definitivo e ele proporciona uma melhor visualização e um destaque das peças. Oficialmente escolhido para torneios. Então, se você for desenvolver um tabuleiro de xadrez, eu sugiro que você faça na cor verde e branca, para ficar melhor a definição e o contraste das peças. As peças de xadrez também não podem ser muito brilhantes, tem que ser um tanto opacas, para poder descansar mais a vista dos jogadores. O jogo de xadrez é muito emocionante, porque você pode fazer uso de um relógio para você determinar o tempo. O relógio no xadrez, ele seria como o seu oxigênio, num mergulho onde você teria que trabalhar muito bem o seu tempo. A partir do momento que você começa o jogo, é como se o seu tanque de oxigênio começasse a acabar. E você tivesse a necessidade de respirar. Se você fizer bons movimentos no fundo do mar lá, nesse jogo, e você conseguir ser mais rápido do que o seu inimigo, o seu adversário, você simplesmente vai ganhar o jogo. No jogo de xadrez, costuma-se usar esses pequenos relógios, são relógios marcadores de tempo. Nesses relógios, vou ensinar para vocês. Por exemplo, eu quero programar uma partida que ela dure 10 minutos para cada jogador. Então eu posiciono o relógio aqui com o ponteiro maior na posição 10, e aí começamos o jogo. No jogo de xadrez, o relógio sempre vai ficar do lado esquerdo das brancas. Por quê? Porque já que as brancas têm a oportunidade de iniciar o jogo, o oponente das peças pretas leva uma desvantagem posicional inicial na sequência. Então é dado o direito do jogador de pretas ter o relógio do seu lado direito. Então, nesse caso dessa partida, o relógio ficaria do lado do jogador de peças pretas, para facilitar. No começo do jogo, o relógio fica em pausa, e assim que brancas faz o seu primeiro movimento, ele aciona o botão, e notem aqui, o tempo de pretas começa a escoar. Assim que preta faz o seu primeiro movimento, ele bate o pino no relógio, e aí, o tempo de brancas começa a acabar. E sucessivamente o jogo vai continuando. Vamos supor que nesse jogo ninguém conseguisse dar um checkmate no outro. E pretas perdesse o seu tempo. Então o tempo de pretas ia acabando. E quando esse indicador vermelho de finalização de tempo cair, né? Que chamam, muitos falam que é quando o dedinho cai, a setinha. Olha lá, ele vai cair, tá? Ó, vamos supor que nós estivéssemos jogando e pretas não conseguiu dar checkmate na brancas foi muito rápida, mas pretas gastou muito tempo pensando e não conseguiu um resultado efetivo que é o checkmate. Sendo assim, vocês vão observar que nós vamos ter que o pretas vai perder o jogo, porque o seu tempo vai acabar. Caiu a seta, perdeu o jogo, e brancas venceu sem ter dado checkmate, porque não consumiu o seu tempo. O seu oxigênio no mergulho está inteiro, e pretas é o mergulhador que morreu sufocado pelo próprio tempo. Então, preste atenção no jogo de xadrez, você tem que ser rápido, por isso você tem que desenvolver técnicas e práticas para jogar o mais rápido possível, com finalidade de matar o rei. Vamos citar uma partida muito simples aqui, mostrando para vocês o famoso cheque do pastorzinho. Olha, vamos lá, iniciando para vocês verem. Branca sai com o peão da dama, uma saída tradicional. Preta sai com o peão da dama. Aí, por exemplo, cavalo de brancas sai para casa C3. Aí você tem um avanço aqui do peão. Você continua trabalhando de forma bem legal. Você avança o teu cavalo, ameaçando esta casa e esta casa. Tá? Então,
O jogo de xadrez, ele é sempre assim, você vai montar uma estratégia, vai poder desenvolver suas peças, vai liberar seus cavalos, liberar os bispos, tentar conectar as torres e começar a fazer sua estratégia de jogo. Se você começar a atacar muito cedo, as suas peças não estarão desenvolvidas e você pode tomar um contra-ataque, às vezes até letal. Então, perigo no xadrez é você não pensar no que vai fazer. Você sempre deve pensar, analisar quais peças estão protegidas, quais podem ser tomadas suas e do adversário sequentemente, e você tem que ganhar o jogo. Então, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês de um cheque bem simples do pastorzinho. Você sai com o peão do rei, o adversário sai também com o peão do rei, aí você posiciona a sua dama aqui na casa C3, adversário começa a sair com o seu cavalo, você joga o seu bispo na posição C4 e o adversário não percebe que ele vai ser destruído. Então, por exemplo, o adversário lança esse peão e você desce com a sua dama nessa posição, você deu um cheque, é o cheque do pastor, mas nesse caso o rei ainda pode escapar por aqui, e aí é o final de jogo, quando você finalmente mata o rei adversário. Então esse é um cheque de pastorzinho com acréscimo do bispo. Então, o que você deve entender, se você está começando a jogar xadrez, é que algumas casas, elas são muito perigosas, então você não pode desprezá-las. Essa casa aqui, que seria a F2 das brancas, ou a F7 das pretas, é a casa mais fraca da ala do rei. Temos duas alas no jogo de xadrez, a ala do rei e a ala da dama. Esta casa, F2 ou F7, é a casa mais sensível e fraca do rei. Existe um movimento também no jogo de xadrez que nós chamamos de roque. O roque é quando você não tem mais as peças entre o rei e as torres, nenhuma delas está sendo ameaçada, nem o próprio rei, e também nenhuma casa daqui está sendo ameaçada. Então, quando é sua vez de jogar, você pode fazer o roque pequeno, que é um movimento simultâneo de duas peças, só pode fazer uma vez no jogo, ou você pode fazer o roque grande, que é dessa forma, tá? Então lembre-se de uma coisa, roque pequeno é na ala do rei, o rei vem aqui para G1 e a torre vai para F1. Vamos mostrar agora o roque grande. O roque grande, o rei vai para C1 e a torre vai para D1. Então este é o roque grande e aquele lá era o roque pequeno. O roque deve ser feito sempre depois que você desenvolveu suas peças de preferência, mas não é uma regra. E depois que você faz o roque, por exemplo, vamos supor que eu fizesse o roque como eu vi aqui, a casa sensível da ala do rei será sempre a casa H7. Antes era F7, mas agora você tem uma torre protegendo o rei, e agora você só tem o rei. Então é uma casa vulnerável. Por isso que muitos jogadores costumam manter o cavalo em F6 para que você cubra a proteção suplementar desse peão. Tá? Então, deixe para fazer o roque sempre no final da partida. Não dê essa dica para o adversário logo no começo, antes que você desenvolver suas peças, porque ele pode dirigir todo o seu ataque concentrado em cima da ala do rei e você não ter tempo de reagir com as suas demais peças. Então é isso. Essas regras são as básicas, vocês podem analisar. O xadrez é muito interessante e depois eu vou mostrar para vocês como é que joga um outro sistema. Tá? Muito obrigado e contem comigo aqui no que precisar. André BK à sua disposição.